Livros que eu li esse ano até agora. Eu não li muitos livros como no ano passado. No ano passado, no final do ano, eu contei, eu já tinha lido, mais ou menos ali em outubro, 20 livros. Eu falei, caramba, consegui ler muitos livros. Já esse ano, estamos mais da metade do ano e eu não consegui ler o tanto de livro que eu li no ano passado. Comecei a me cobrar? Sim, mas falei, tá tudo bem, eu posso dar uma nova chance, vamos tentar de novo, vamos ler em outro momento, vamos tentar um outro tema. E aqui estou eu pra dar uma dica pra vocês de alguns livros que eu li, não terminei, outros que são poesias rápidas que eu acabo lendo diariamente e outros que eu terminei de ler. Começando pelo primeiro livro deste ano. No dia 1º de janeiro eu falei, vou começar a ler esse aqui. Minha amiga Bruna Tatar sempre me dá livros de aniversário. Escrevi pra ela e falei, amiga, esse livro não me pegou. Flores para Algernon. Eu vi resenha, vi muita gente falando bem, e eu quero dar mais uma chance pra ele, mas ele simplesmente tem uma leitura difícil. Eu lia e eu falava, gente, não tô conseguindo ler, tá me incomodando. E eu acho que ele não é um livro realmente fácil de se ler. Você precisa insistir, você precisa querer. Realmente vou precisar dar mais uma chance pra ele. Escrevi pra ela, falei, e aí, quando é que eu vou conseguir? Ela falou, vai no seu tempo, tá tudo certo. Se você não conseguir agora, depois você volta e tenta de novo. Até porque as mensagens aqui atrás, inclusive, falam super bem dele. Será? Eu vou ter que tentar de novo. Se você já leu esse livro, coloca aqui pra mim. Vale a pena eu continuar tentando? Segundo é O Caderno Proibido. Esse daqui eu tô simplesmente apaixonada porque ele é um livro atemporal. Minha psicóloga deu essa dica e ele é um livro incrível. Eu tô no comecinho aqui, ó. Porque eu também tenho essa mania de começar a ler um livro, começar outro e de repente eu tô lendo 4 e não terminei nenhum. Às vezes eu consigo ler mais de um em um determinado momento, mas eu gosto de focar numa história, sabe? E aí eu acabei lendo um pouquinho, parei um pouquinho, voltei. Mas a história, assim, é de 1950 e é surpreendente como ele é necessário pros dias de hoje. O início dele realmente é muito surpreendente porque você vai se envolvendo com a personagem, que é uma mulher casada nos anos 50, mãe de 2 filhos, e ela simplesmente encontra um caderno proibido à venda numa banca de jornal. Ela fica interessada nesse caderno e o jornaleiro fala que não pode vendê-lo. E aí ela fala, por quê? Eu quero muito, fiquei interessada agora. Ele fala, é um caderno proibido. E aí ela faz um acordo com ele, leva o caderno embora e na verdade esse caderno proibido vira o diário dela. Então essa mulher que é mãe, que cuida da casa, que é esposa e tudo mais, nessa época, acha que escrever num diário é uma traição, que ela não tá conseguindo ser honesta, que ela tá escondendo esse caderno da família. Então, nos pensamentos dela, até as coisas que a gente às vezes não consegue colocar pra fora, ou que a gente acha que pode ser duro conversar com uma outra pessoa, ela tá escrevendo no caderno. Só que como não tem diálogo em casa, ela acaba tendo o caderno proibido como o melhor amigo dela. Mas ela se culpa, ela acha que ela não tá fazendo certo, e na verdade ela só tá expressando os sentimentos dela, o que eu achei muito interessante. É muito legal, assim, como esse livro pode causar vários pensamentos, né, do quanto a gente realmente precisa ter diálogo, a gente pode ser honesto com os nossos sentimentos, pode sim ter um diário pra poder expor os nossos pensamentos e principalmente contar com a nossa rede de apoio. É muito importante ter o diálogo aberto e esse livro aqui, 1950, pensa como era difícil ter esse diálogo em casa. Muito, muito, muito interessante. É da Alba de Céspedes. Oi, meu amor. A Filha Única. Esse aqui também foi um livro de presente que eu ganhei da minha amiga Bárbara Maia. Eu amo que as minhas amigas dão sempre livros de presente no meu aniversário. Eu demorei um pouquinho pra ler esse daqui, inclusive fui a viagens com ele, tem foto no meu feed, ficou dentro da minha bolsa durante um tempo, mas eu achei super interessante, porque a história, ela vai te levando pra um lugar que você vai pensando nas escolhas. É a história de 2 amigas que não querem ser mãe. Uma delas, no meio do caminho, decide que ela quer ser mãe, e a outra fala, não quero ter de jeito nenhum, só que ela descobre que tem um vizinho onde tem um problema, uma relação muito conturbada com a mãe, e ela de repente se vê apegada a esse vizinho, que é uma criança, e dando a possibilidade dele ver o mundo de outra forma. Já a amiga dela, ela passa por um momento muito complicado na gravidez e a filha dela tem pouco tempo de vida. E ela realmente vai enfrentar os desafios da doença e também da relação com o marido. Vou fazer um breve resumo. 3 mulheres diante do desafio da maternidade, 3 formas de lidar com a vida e suas questões centrais. Um romance intenso e deslumbrante sobre a família no mundo contemporâneo. Essa terceira mulher, vocês têm que ler porque eu posso dar um spoiler muito grande. Então você tem que entender o que a presença dessa terceira mulher vai fazer com essas 2 amigas. Esse aqui foi um presente de um amigo nosso, o Matheus Roalho. Dé leu esse livro e eu também. Olha, ele é super curtinho, mas ele, assim, é muito tocante. Chama Despindo a Morte. E ele
Ai, como eu posso colocar em palavras, assim? Ele é realmente muito tocante, emocionante, faz você refletir, faz você pensar sobre suas escolhas, sobre o que você tá fazendo, se você tá fazendo bem aqui nesse plano, se você tá levando amor, se você tá levando realmente diálogo, aproveitando cada segundo, se você tá tendo realmente essa experiência única que a gente tem aqui, que é tão rápida, da melhor forma possível. Ele é muito lindo, vale muito a pena. E esses aqui são livros de poesias que eu adoro ler, super rapidinho e uma delícia de você ter sempre à mão. Leia um café e tome uma poesia antes que esfrie e sede de me beber inteira. O leia um café e tome uma poesia antes que esfrie tá sempre com a gente na hora do nosso café da manhã. Então, quando a gente toma café da manhã, a gente lê uma poesia. E é sempre uma poesia interessante. Tem umas mais curtinhas, outras que fazem a gente refletir, ó, um pouco maior. Vale muito a pena você ter um livro desse pra começar amanhã e principalmente desconectar celular, do eletrônico, e você ter uma manhã tranquila, gostosa, refletindo com seu parceiro, com a sua família, conversa, olho no olho. Então é muito gostoso, a gente gosta muito de ter esse ritual aqui em casa. Isso aqui é uma boa dica pra você. E Sede de Me Beber Inteira são poemas de autodescoberta, realmente pra trazer muita força feminina, pra saudar quem a gente é, quem a gente foi, quem a gente quer ser. Então é muito legal, vale muito a pena. Ele é meio caótico e ao mesmo tempo te dá uma tranquilidade, porque a nossa vida é isso, né, gente? A gente não tá sempre com uma calmaria, às vezes tem algo que vai movimentar a nossa vida e às vezes a gente precisa tentar entender em algum lugar o que isso tá tentando nos dizer, né? Gostei bastante de ler esse livro, né? Ele é um pouquinho maior, tá vendo? É muito interessante, tem algumas imagens, descobertas, são poemas que tocam, assim, aquele lugar feminino de uma maneira muito potente, enfim. É muito interessante. E é isso, esses foram os livros que eu li esse ano até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vale a pena eu tentar seguir lendo, dar mais uma chance. E também me deem dicas de outros livros que vocês gostam. Quem sabe eu também vou gostar. Beijo, até a próxima!